Diz assim, irmão, capítulo 43, versículo 10. Todos acharam? Diz assim: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem eu escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou, e quem antes de mim, Deus nenhum se formou, depois de mim, nenhum que irmão haverá. Repetindo, vocês são as minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha, irmão? Uma testemunha é você conviver, lidar com essa pessoa, caminhar com essa pessoa. Nós sabemos que há dois tipos de testemunha. Há aquelas pessoas que vai ser uma testemunha, que ela trabalhou com aquela pessoa em uma empresa, e de repente ele foi demitido, e aí aquela pessoa, por trabalhar lá muito tempo naquela empresa, aquele cara que jogou essa empresa lá na justiça, ele vai chamar um outro colega dele que trabalhou lá para ser o testemunha dele, para dizer o que ele fazia naquela empresa, o quanto ele trabalhava, o horário que ele pegava, o horário que ele largava o serviço. Então aquele cara, ele vai ser uma testemunha diante de juízes, né? Porque ali é uma testemunha trabalhista, e você sabe que todo caso, toda condenação, é necessário a testemunha de acusação e a testemunha de que, irmão? De defesa. Então Deus não nos chama nós para ser a testemunha de acusação. Ele nos chama para nós ser uma testemunha de defender o reino dele, de defender a glória dele. Então Deus, ele falou isso para Israel. Quando Israel está no Egito, Deus chama Israel, forma um povo, forma uma nação. E qual é o propósito de Deus com aquele povo? É que aquele povo anuncie um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus perfeito. E isso não mudou para nós nos dias de hoje. É estendido para nós, porque nós temos que ser testemunha também desse evangelho, de um Deus vivo que nós agora estamos servindo. Então ele está falando bem claro: vocês são as minhas testemunhas. Diz quem? Então não é um homem que está falando, é Deus chamando Israel para uma nova aliança, para um compromisso de anunciar o Deus único e verdadeiro. Nós sabemos que tanto naquela época e como nos dias de hoje, há pessoas que eles se voltam para diversos deuses. Se em cada cidade que nós passarmos, ou estado, nós vamos ver que aquele município ou cidade, ele tem um Deus lá que eles veneram. Supomos, eu passei em uma cidade chamada Itamaraju, que o Deus dele lá era Cosme e Damião, era o padroeiro da cidade. Então Deus chama esse povo, e agora ele quer que esse povo venha falar dele, testemunhar dele, proclamar o evangelho de Cristo. E veja o que ele fala entre o 10 e o 11: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são o meu servo. O que é ser servo? Ser servo naquela época era o que, igreja? Era ser um escravo. Um escravo é para servir. E às vezes nós não estamos sendo esse servo para com Deus, como Deus quer. E eu quero te falar uma coisa: se nada na nossa vida que eu faço e você faz para Deus não for um sacrifício, não vai fluir em nós nenhuma vontade, ou propósito, ou plano de Deus. Então todos nós temos que sacrificar a nossa vida em vontade, em desejos. Supomos, eu mesmo, quando eu vim servir a Deus, eu tive que cortar certos costumes na minha vida. Principalmente quando eu passei a ser um obreiro, eu comecei a me dedicar. Então eu quebrei qualquer vínculo, qualquer coisa que eu tinha no mundo lá fora, para ter tempo para eu me consagrar, me dedicar à vontade de Deus. Então o servo, ele é um escravo. Não é que nós vamos ser escravo de Cristo. Deus não quer ninguém escravizado nele,
mas Ele quer que nós venhamos ser um servo dedicado, empenhado para falar da vontade e do poder dEle. Então Ele está falando bem claro, diz: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o que, irmão? Meu servo. Veja, olha, aí Ele fala mais: a quem o que, irmão? Quem escolhi. Três coisas: você tem que ser o seu que, irmão? Testemunha. Depois o que? Servo. E depois o que, irmão? Ser escolhido. Ou Ele pode reverter: escolhido para ser testemunha e para ser o que? Servo. Então Deus não nos escolhe para nós bater ponto em uma igreja, para nós vir na igreja e dizer: não, eu sou crente. Não é para nós estar carregando uma Bíblia para cima e para baixo, descendo e subindo. Não, é para nós anunciar o que nela está escrito. É nós proclamar esse propósito e esse plano de Deus para a nossa vida. Então Deus chama Israel, e Ele chama Israel e diz: ó Israel, a partir de agora você vai proclamar, conclamar, falar de mim e falar o Deus que eu sou, e igual a mim não há outro sequer. E aí Ele vai falar, repetindo 10 e 11, Ele fala: vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, vocês são meu servo, a quem escolhi, para que, olha o propósito, para que vocês saibam e creia em mim, e entenda o que, irmão? Que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Depois de quem? De mim. Então Ele está dizendo: olha, depois de mim não tem outro. Então Paulo, quando ele chega em um local lá, aqueles homens estão adorando a um Deus que eles não conhecem. E Paulo diz: conheceis a quem buscais? Ele disse: não. E Paulo vai lá e começa a falar de quem é esse Deus. Quem é aquele Deus? Quem é aquele Deus maravilhoso que ele estava desconhecendo? Então Paulo está lá adorando outros deuses. Paulo chega lá para apresentar a ele o Deus que eles devem o que, irmão? Adorar, buscar e render suas vidas. Assim somos nós. Há muita gente que nós conhecemos, amigo de você, amigos seus, irmãos seus, primos, entes queridos seus e vizinhos seus, que ainda não conhecem esse Deus o qual nós passamos a conhecer. Então Deus nos chama com um propósito, que nós somos agora representante dele, nós somos agora testemunhas desse Deus. Mas para testemunhar é necessário você ter o que com ele? Um encontro. É necessário você testemunhar de quem você, o que, irmão? Conhece, de quem você convive. Daqui a pouco vai melhorar. Olha o 11: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei e fiz ouvir. Deus, o que, irmão? Estranho não houve entre quem? Entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou quem, irmão? Eu sou Deus. Então Deus está conversando com Israel e falando para aquela nação: vocês é a nação que vai me representar, vocês é a nação que vai falar de mim, vocês é a nação que vai testemunhar de mim. Então olha que Deus está falando, irmão, no dia agora para nós. Mas como eu falar desse Deus se você não sabe quem é Ele? Como eu proclamar esse Deus se eu ainda não tenho uma comunhão com Ele, uma aliança com Ele? E o que nós mais vemos são pessoas que estão dentro de igrejas, com Bíblias na mão, mas conhecendo Deus só de ouvir o quê? Falar. Não tem ainda um encontro, não tem ainda uma comunhão, não tem ainda uma vivência. E como é que eu faço isso? Supomos, o que é que leva você a casar com uma pessoa? Não por problema que a pessoa engravidou, você tem que casar por causa disso, por causa daquilo, não. Mas veja que aqueles discípulos, para ele falar de Jesus Cristo, ele viveram o tempo todo com quem? Com ele, conhecendo o que ele queria, ouvindo o que ele e praticando o que ele mandava. A mesma coisa somos nós nos dias de hoje. O que quer dizer essa palavra para nós no dia de hoje? Ele quer dizer o seguinte: que se você não tiver uma intimidade com Ele,
E se você não andar com ele, e se você não o conhecer, meu irmão, nós estamos dentro da igreja perdendo tempo. Por quê, pastor? Porque como falar de alguém que você não conhece? Como falar de alguém que você não tem um relacionamento? Supomos, quem conhece o seu corpo por baixo da roupa, qualquer sinal? A tua esposa. Quem conhece o teu corpo debaixo dessa roupa? O teu marido. Por quê? Porque ele tem uma convivência com você no dia a dia dentro da sua casa. Então a mesma coisa, se eu e você não conviver com intimidade com esse Deus, buscando, nos envolvendo, tendo tempo de conhecê-lo, tendo tempo de conversá-lo, tendo tempo de estar conversando com ele nas nossas orações, lendo a Bíblia, buscando mais o conhecimento dele, buscando mais uma vivência com ele, não tem como nós falar de alguém se nós, do que irmão, não convivemos com ele. Então, para falar de Jesus e para proclamar esse Deus, é necessário que eu e você venhamos o que, irmão? Conviver, ter tempo para orar, para buscar, para meditar, para estar conversando com ele, para estar dialogando com ele. Supomos, um casamento, ele não vem da noite para o dia, ela vem o que, irmão? De conhecimento, de um relacionamento. Esse relacionamento leva você a conhecer mais a pessoa. O teu amor, ele vai o que, irmão? Crescendo. O teu amor vai aumentando. E você ali vê que aquela pessoa é aquela pessoa ideal para você construir e fazer família. Assim é também nós diante de Deus. Olha, eu não falei não, mas olha lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Acharam? Vamos lá. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o que, irmão? O Espírito Santo. E serão minhas o que? Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins do que? Da terra. Então o que é que nós vamos ser para ele? Testemunha. Mas como testemunhar de alguém? Vamos lá. Quando eu falei sobre você ir ali testemunhar, porque aquele seu amigo trabalhava naquela empresa com você, você vai testemunhar o horário que ele pegava, o horário que ele saía, você vai testemunhar isso. Mas nós não somos mais a testemunha, essa é trabalho. Nós somos uma testemunha para anunciar o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Ele há de fazer em nossa vida. Então nós somos uma testemunha fiel dele. Então qual é o objetivo dele? Qual o propósito de Deus em nossa vida? Porque Deus nos escolheu, porque Ele nos chamou. Vamos lá em Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Acharam, irmãos? Então a pessoa pode dizer assim: pastor, ali é para Israel. Não, agora Deus estendeu para nós. Israel, quando eles saem do Egito, eles criaram o que, irmão? Um bezerro de ouro. E eu estava falando, irmão, que as imaginações levam você a criar alguma coisa. Veja, quando ele fala que nós somos testemunha, eu estava meditando um pouquinho, agora vindo no carro e pensando, e agora pela manhã,
O que leva uma pessoa, irmão, fazer corte de Neymar, como Neymar corta o cabelo, falar de Neymar, seguir os passos de Neymar? Isso leva a dizer que essa pessoa não conviveu com ele, mas segue ele, o que, irmão? Nos Instagram, nas suas redes sociais. O que leva uma pessoa a se vestir como certas cantoras que o mundo aí mostra? O que é que leva? Que é seguidor dele. E todas as pessoas que seguem essas pessoas querem se vestir igual a ela, iguais a ela. Algumas delas querem também se vestir e pentear-se o seu cabelo, como que, irmão? Igual a ela. Então são pessoas que seguem essas pessoas nas redes sociais. Não sei se você já viu, tem um cara aí que ele quis ser aquele boneco lá, o marido de Barbie. Um cara que teve aí que ele deformou todo o seu rosto para fazer o que, irmão? Para ser igual àquele boneco do marido de Barbie. Sei lá, como é o nome do cara lá? Quem, né? O cara transformou o seu rosto. Ele transfigurou o seu rosto para ser uma imagem daquele cara, para ser a semelhança daquele cara. Assim também são mulheres também que às vezes tem uma mulher que ela também fez a mesma coisa para ser igual à boneca Barbie. Veja como essas pessoas, ela vive o seu personagem, e por ela viver seu personagem, ela quer ser igual ou trazer traços na sua vida que represente aquele personagem na vida de quem? Na vida de si próprio, na sua vida própria. Então assim também somos nós em Cristo Jesus. Nós temos que trazer o personagem de Jesus Cristo, o poder dele, a unção dele, a pessoa dele para a nossa vida. Então o cristianismo hoje, ele está muito aquém daquilo que Deus ele quer. Então veja, se Deus fala que nós somos uma testemunha dele, eu tenho que ser a pessoa com o palavreado dele, com as atitudes dele. Eu tenho que ter em mim para que as pessoas vejam lá fora que eu testemunho o que Cristo vive. E o testemunhar não é falar, é viver aquilo, é viver o personagem de Cristo em nossa vida, é viver a pessoa de Jesus melhor em nossa vida, é ter a pessoa de Jesus morando em nós, habitando em nós. Então, e para nós ser isso, nós temos que nos abdicar de coisas e começar a ter tempo. Quando você anda com a pessoa muito, supomos, eu não gosto de falar isso, não vou falar o nome da igreja não, mas tem uma igreja aí que até o gesto da mão ele segue o que, irmão? O líder dele. Até o gesto da mão ele segue o líder. O cara fala igual, com o mesmo gesto, entortando os dedos dele são perfeitos, mas o líder dele tem o que, irmão? O que é isso? Convivência, afeto, é estar sempre perto daquela pessoa, é estar convivendo com aquela pessoa, é estar sempre dialogando. Então a mesma coisa somos nós. Quando você vive um diálogo com Deus, quando você vive vida com Deus, quando você vive momentos com Deus, você vai falar e você vai transmitir, mesmo ainda com boca fechada, mas a sua vida, ela transmite Jesus na vida de outra pessoa. Então nós temos que ser essa testemunha. Então para que Deus nos chamou? Ele nos chamou para isso. E a igreja de Jesus hoje, nos tempos de hoje, veja, supomos, ela acha assim, poxa, eu sou crente, eu sou crente. E aquele cristão, ele não está lendo Bíblia, ele não está buscando o conhecimento, não está se envolvendo com o conhecimento de Cristo, para ele refletir esse Jesus na vida de todas as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Pedro ele curava pelo que, irmão? Pela sombra. Algumas pessoas, quando Pedro passava, ele lançava pessoas na sombra de Pedro, e pessoas eram o que, irmão? Curada. O que é isso? Vida. Vida com alguém que você conhece. A primazia de você estar com alguém que você o ama. Desejo de você estar com alguém que você o adore. Então a sua convivência com essa pessoa faz você refletir o que ela é e o que ele fez e o que ele há de fazer em nossa vida. Então veja que Deus chamou Israel
com esse propósito. Porque a Bíblia fala, não vou ler, vou voltar para lá, o assunto que eu abri aqui. Veja que Mateus capítulo 7, versículo do 23 em diante, a Bíblia diz que muitos dirão assim: Senhor, em seu nome expulsei demônios, em seu nome curei enfermos, em seu nome falei língua. E o que é que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Por que ele vai falar isso? Porque não é falar de Jesus, e há muitas pessoas que conhecem ele no falar, não tiveram um encontro real, ainda estão seguindo Jesus por ouvir falar, mas não porque convive com ele, não porque tem um relacionamento com ele. E nós precisamos ter o que, irmão? Relacionamentos. Precisamos ter uma aliança, precisamos nos abdicar desse mundo. E eu quero falar mais para você: não pensa você que esse mundo não é um Egito. Esse mundo é um Egito. Ele nos oferece coisas para que nós nos dediquemos, nos empenhamos, nos aprofundamos. E por isso que quando o povo ele sai do Egito, no coração dele vem o Egito. O corpo está fora, mas o coração está onde, irmão? Está no Egito. Por isso que eles ficaram tanto tempo lá, e eles, o que, irmão? Não conseguiram abandonar o Egito. Então nós temos que saber que às vezes quando nós viemos para o Evangelho, temos que aprender a abandonar o velho homem, a velha natureza, a velha criatura, e seguir agora o homem renovado em Cristo Jesus. E está lá em Coríntios que ele fala bem claro, capítulo 5, versículo 17: quem está em Cristo é uma nova, as coisas antigas se passaram e tudo se faz o quê? Novo. Então, se eu sirvo a Deus sem nenhum problema, sem nenhum sacrifício, meu irmão, não é servir. Para eu servir a Deus, tem que ter sacrifício. Eu tenho que cortar certos desejos na minha vida, certas vontades, porque se eu não cortar, eu vou ficar sempre sendo a mesma pessoa. Mas para eu cortar, é necessário ter o que, irmão? Intimidade. Intimidade, relacionamento. E esse relacionamento é você parar o seu tempo e buscar quem? A Deus. É às vezes você parar a vontade, desejos, o que você quer fazer, para que nós, o que, irmão? Nos empenhamos. Supomos, ainda que hoje, quantos irmãos estão faltando aí? Mas eu me preparei, eu me lancei para Deus, eu busquei o Senhor, tanto ontem como hoje de manhã, me dedicando para me consagrar, não observando se vinha 4 ou 5 ou 20 ou 50 pessoas, mas eu me dediquei para trazer uma mensagem. E eu pergunto, irmão, quantos de nós aqui que acordamos na nossa primazia para dar para Deus? Porque a sua vida, um dia de domingo, ela tem que ser totalmente ligada para Deus. Porque a gente fala dos homens que guardam o sábado, mas nós não guardamos nem um dia. Nem um dia nós guardamos. Talvez quando o culto aqui acabe, nós vamos sair acelerado para fazer coisas de nossas vontades, dos nossos desejos, e às vezes vamos apagando aquilo que nós, o que, irmão, ouvimos aqui. E aí o que Pedro ele fala aqui ao nosso coração? Ali foi para Israel, e essa palavra hoje é estendida para nós. Olha o que ele diz no capítulo 12, versículo 9. Olha o que diz: vocês, porém, são geração que? Eleita. O que é que nós somos hoje? Geração eleita. E o que é que nós somos mais? Sacerdócio, que, irmão? Real. Não, que, irmão? Nação santa. Povo de que, irmão? De propriedade exclusiva de quem? De Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa o que? Luz. Então nós agora estamos nessa função. Israel estava, mas Israel não aceitou o Messias. Mas o que eu quero dizer a você, o que estava no projeto de Moisés está no projeto de nossa vida hoje. Assim como Deus chamou Moisés para tirar um povo do Egito, tirando o povo daquelas trevas para levar para a maravilhosa luz, aonde Deus o guiava sendo a luz da noite, e aonde Deus o guiava sendo a nuvem pela manhã. Deus o protegia do sol, Deus também o guiava na luz da noite. Deus quer nos guiar, Deus quer nos direcionar.
Mas para isso é necessário de um compromisso, de um relacionamento. Então o que é que nós somos de Deus? Propriedade. Diga, eu sou propriedade. E se nós somos propriedade dele, o que é que ele quer em nós? Ele quer que a vida dele, a função dele, os mandamentos dele, a vontade dele, o querer dele, venha estar em nossa vida. Não há como se vir a Deus e nós estando comandando a nossa vida. Não tem como, por isso que ele diz: aquele que quer vir a mim, negue-se a si, tome a sua cruz e o quê? E me siga. Então tem hora, quando me chamaram para eu ser um obreiro, eu parei e analisei. Eu disse: ser obreiro, o que é ser um obreiro? E eu falei para a encarregada, disse: olha, ser obreiro é muito difícil, eu não quero, que ainda não estou preparado para isso. E a pessoa virou para mim e disse: Deus te prepara. E eu parei. Com 3 meses na igreja, eu estava lutando para ser um obreiro. Com 2 meses e pouco, eu estava sendo batizado no Espírito Santo. Fui batizado dentro da minha casa. Com 3 meses eu estava já candidato a obreiro. Com 7 meses eu fui levantado a obreiro. E ali me veio a vontade agora de eu pregar o Evangelho. Mas para eu chegar a essa função, eu tinha que parar e analisar o que é que eu tinha que abandonar, o que é que eu tinha que sacrificar na minha vida. Então o problema é que tem muitas pessoas, não estou dizendo que é o caso dos irmãos aqui, mas há muitas pessoas que estão no Evangelho, mas ainda não se abdicou da sua vida antiga, ainda não se abdicou de sua vida velha, ainda não se abdicaram das suas naturezas, das suas vontades. E para nós fazer isso, e para nós ser exclusividade dele, nós temos que abandonar os nossos desejos. Por isso, repetindo o 9 que ele falou: vocês, porém, são gerações eleitas, sacerdócio. O que é a função de um sacerdote? É falar dele, é pregar esse amor de Cristo. É aonde nós estivermos, nós levarmos uma mensagem desse Deus grandioso. Então veja que Deus não nos chamou para nós ficarmos no banco sentado. Deus não nos chamou só para ouvir a palavra, ficar se enchendo, absorvendo mensagem, sem levar, sem falar, sem proclamar a grandeza dele. Nós temos que proclamar esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós temos, esse Deus que nos chamou diante de todas as pessoas. Ele nos concebeu esse poder, nos concebeu essa autoridade, nos concebeu essa dádiva de eu e você falar da maravilha dele, de nós pregarmos essa maravilha, de nós sermos para ele um representante, mas não só falando, mas em vida, em prática, em testemunho, em caminhar, em falar, em viver, em andar, em se vestir. Nós somos representantes dele aqui. E o que é que ele fez? Ele nos escolheu, ele chamou você. Agora, ele faz o chamado, mas é nós o que, irmão? Que falamos o sim ou o que? Ou não? A escolha é nossa, a atitude de mudar é nossa. Então, e o que é que Pedro vai falar mais? No versículo 10, ele diz, vamos lá, vou terminar o 9, que eu não terminei. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação que, irmão? Santa, povo de que, irmão? De propriedade o que é? Exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou, que os chamou das trevas para a sua maravilhosa o que? Luz. Antes vocês nem eram o que, irmão? Povo, para aí. Antes nem eu nem você éramos o que? Povo. Nós não estávamos incluídos na salvação, nós não estávamos incluídos nesse plano de salvação, mas ele nos incluiu. E agora, tanto que ele nos incluiu, ele está nos chamando de que, irmão? De propriedade dele. Veja que quando você, supomos, o seu carro é uma propriedade sua, sua casa é uma propriedade sua, quem é que pode invadir? Ninguém.
Quem é que pode lhe tomar? A não ser o governo, né? Se não pagar o IPVA, já foi. O cara chega, você está dirigindo, o cara para seu carro e leva. Mas enquanto você está em dias com todo ele, é propriedade sua. É você que manda. Está lá, o carro está no seu nome. Para você vender alguém, você tem que passar documentação, assinar o DUT para essa pessoa que é irmão passar a ser o quê? Ser dono. Mas essa propriedade, ela é sua. Só que Deus nos tem nós como propriedade dele, que ele não nos vende, que ele não nos dá, que ele não nos abandona. Quando nós somos propriedade dele, ele sabe nos guardar. Ele nos guarda, ele nos protege. Ele é fiel, mesmo a gente ainda não sendo o que, irmão? Fiel para com ele, mas ele é fiel para com você. Ele é fiel para conosco. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser o que, irmão? Um sacerdote. Falar dessa grandeza de Deus, falar dessas maravilhas de Deus, proclamar esse Deus e falar para esse mundo que só tem um único Deus e não há outro além dele. E não há outro. Então o que é que nós temos que fazer? É nós entrar em um ambiente onde não se fala dele, é nós estar num ambiente onde não se proclama ele, é nós estar num ambiente onde não se fala dele, mas nós o conhecemos e vamos falar desse Deus. Então Deus nos leva para certo lugar, para eu e você proclamar esse Deus, porque nós somos exclusividade dele. E se nós somos exclusividade dele, nós estamos com ele. Mas essa exclusividade dele requer de nós o que, irmão? Aliança. Requer de nós compromisso. Você sabe todos os gostos de sua mulher, de sua esposa. Você sabe qual é a comida que o seu marido mais o que, irmão? Ele gosta. Você sabe o jeito do café que ele gosta. Você sabe do jeito do feijão que ele gosta. E nós, quando a esposa ela se dedica, ela quer fazer aquele alimento para o marido, ela quer dar aquela comida para satisfazer o quê? Ele, satisfazer o desejo dele. Quando nós que sabemos também de nossa esposa o que ela mais gosta, nós também queremos fazer para satisfazer o quê? O desejo dela. Mas isso é o que, irmão? Convivência. Então quando você começa a conviver com Cristo, você começa a ver qual o desejo dele para você, qual o propósito dele para ele, na sua vida para ele. Você começa a ter uma primazia dele, começa a perceber quem é ele, o que ele quer de você, o que ele quer fazer através de você e o que ele quer ser em você. Quando com você começar a fazer isso, você ter esse diálogo, como é o nome? Esse entendimento, essa vivência com ele, esse relacionamento com ele, você vai conhecer esse Deus de uma forma extraordinária. O que ele quer fazer na sua vida é algo extraordinário. O problema é que nós não estamos, nos dedicamos como era para nós nos dedicarmos para conhecer esse Deus. Oséias fala bem claro que nós temos que prosseguir a conhecer a quem, irmão? A Deus, irmão. Caminhamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. E quando você faz isso, supomos, é você naquele momento chegar na sua casa, eu quero conhecer Deus. Você vai para o seu quarto, fecha a sua porta e chega lá, se inclina para Ele e começa a ter um diálogo com Ele. Como é que o senhor está? Eu estava trabalhando o tempo todo, escolhi esse tempo agora para vir conversar com o senhor. O que é que o senhor tem para mim? O que é que o senhor quer falar comigo? Meu Deus, eu estou aqui para conversar com o senhor. Eu quero te buscar, eu quero conhecer mais, eu quero ter um encontro mais com o Senhor. Eu quero os seus planos na minha vida, eu quero os seus propósitos na minha vida, eu quero os seus projetos na minha vida. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma extraordinária. Me leva a te conhecer, me leva a ter mais um encontro com o Senhor, me leva a ter uma aliança com o Senhor, me leva a ter um compromisso com o Senhor. Eu estava falando o seguinte, estava pensando em casa, e eu vou falar uma coisa. Tem pessoas aqui, não estou dizendo aqui, se referindo aqui a nós, mas tem pessoas que eles sabem um time
sabe os jogadores de um time, do reserva ao titular, mas ele não sabe o que, irmão? Quem foram os apóstolos de Cristo? Não sabe quem foram os apóstolos. Se perguntar sobre os 12 apóstolos, ele vai ficar, peraí que eu vou lhe falar, peraí. Porque está faltando o quê? Intimidade. Está faltando intimidade. E aí o 10 ele diz: antes vocês nem era povo, mas agora são povo de quem? De Deus. Você não é um povo de qualquer uma pessoa. Você não é um povo do João. Você não é um povo do José, do Chico, do Francisco. Você não é um povo da Maria. Você não é um povo do São Roque. Você não é um povo do Santo Antônio. Nós não somos um povo do Exu, do Babaruxá, do Xangô. Nós somos um povo de Deus. Somos um povo de Deus, separado para Deus. Você já acordou pensando em quem você é? Quando você acordou hoje, o que é que você falou para você mesmo? Quando você acordou, você falou: Deus, obrigado. Meu Deus, obrigado porque eu acordei, meus olhos se abriram, eu pude pisar no chão. Todo dia eu peço para Deus isso. Eu falo para Ele: Deus, obrigado porque o Senhor deixou eu acordar sem dores nenhuma. Eu dormi e acordei. Obrigado porque o Senhor deixar meus pés vir ao chão. Porque muitos não vieram ao chão, saíram de uma cama carregado direto para um hospital. Outros tiveram um AVC, não acordaram. E eu estou aqui com meus joelhos no chão. Obrigado por eu me inclinar diante do Senhor. Então tudo isso é uma intimidade que você tem que ter com Deus. É uma aliança com Deus. Às vezes acordamos: oh Deus, do diabo. Nós temos que buscar. Nós temos que ter essa aliança e conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E Ele diz bem claro: antes de vocês nem era povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham o que, irmão? Alcançado o que? Misericórdia. Mas agora o que, irmão? Alcançaram o que, irmão? A misericórdia. Vocês alcançaram. Nós alcançamos essa misericórdia. E Ele nos ama, pessoal. Há um poder celestial de Deus para conosco. Mas eu quero falar a você que tudo isso é o que, irmão? Vivência. Viver com Ele. Andar com Deus. Caminhar com Deus. Viver para Deus. Posso ler mais um aqui? Atos capítulo 27. (21) 27 e 21. Acharam? Vamos lá, diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles: senhores, na verdade era preciso ter em mim atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o que? O navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus, a quem o quê? Pertenço. E a quem sirvo, esteve o quê? Comigo. Qual dia que nós podemos, eu e você, chegar diante de pessoas que estão desesperadas, aflitas, e você parar diante dela e falar: calma, calma,
o Deus de quem eu sou e de quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Não é só pertencer, é servir. Então Paulo está dizendo que o anjo de Deus apareceu para ele. Olha, o anjo de Deus me apareceu, o Deus de quem eu pertenço e de quem eu sirvo. Então nós temos que ter essa primazia de poder falar. O Deus que está comigo, de quem eu me pertenço, de quem eu pertenço a Ele. E eu pertencendo a Ele, Ele está dizendo que é para vocês, nenhum de vocês ter o que? Medo. Medo. Por que esse medo? Aí ele fala, terminando 23, olha o que ele diz 23. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você apareça diante de quê? De César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Veja, olha o que ele está dizendo. Paulo, é necessário que você apareça a quem? A César. Porque todos que estão aí, Deus, na sua graça, os entregou na sua mão. Deu para você perceber? Eu quero falar uma coisa para você. Você não vem uma terça-feira orar pela família, está correndo um grande risco. Porque Deus te entregou seus irmãos, suas irmãs nas suas mãos, para você salvá-lo. Para você salvá-lo ele, para você resgatar ele das trevas para a luz. Você é um sacerdote. E tem muitas pessoas que a terça-feira olha como nada, olha como uma reunião qualquer. Essa reunião de terça-feira é para você conclamar, é orar, é buscar, porque você sabe que tua família corre um grande risco, que não tem ainda uma aliança com Cristo. Mas você vê seus irmãos em festa, em bailes, em bebida, em orgia. Chega uma terça-feira, é tanta coisa que você não vem, é um problema, é isso, é aquilo outro, estou cansado, estou assim. A Bíblia diz que aquele que não ora pelo seu, negou a fé, é pior do que o descrente. Pior do que o descrente. E nós ainda, e por que isso? Eu vou lhe falar uma coisa, não me leve a mal, mas eu vou lhe falar a verdade. É porque você ainda não teve vontade de salvar. Que o dia que você tiver vontade de salvar, você não perde uma terça-feira. Falta em você vontade de salvar. Vontade de salvar. Se um dia você ter vontade de salvar, você pode ter certeza, você se sacrifica todo o tempo para estar numa reunião orando pela sua família. É desejo de salvar, vontade de salvar. Às vezes a gente vê, você já pensou o que é triste? A gente vê um ente querido lá e eu dizer assim: meu Deus, sorri com meus irmãos, dei risada com minhas irmãs, com toda a minha família, mas negligenciei o evangelho para ele. Nós temos que salvar, amém? Somos sacerdote real de Deus, somos servo desse Deus maravilhoso. E para que ele nos chamou? Para nós sermos o que, irmão? Salvo. Paulo diz: portanto, senhores, tenha coragem, pois eu confio em quem? Você tem confiança? Pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que seja o que, irmão? Arrastado para alguma ilha. Paulo disse: eu tenho certeza que tudo que Deus me falou vai o que? Acontecer. Nós temos que ter essa e para eu ter essa confiança, essa certeza, essa convicção, eu tenho que o que, irmão? Que ter o que com ele? Intimidade. Intimidade. E quando eu tenho intimidade, eu posso estar na tempestade, mas eu sei que ele diz lá bem claro: mal nenhum te sucederá. Quando passarem pelas águas, não submergirão. Quando passarem pelo fogo, não te queimará. Deus é conosco. E nós temos que acreditar que quem nós servimos é poderoso para nos guardar. Ele é fiel. O que é que eu preciso? Encontro. O que é que eu preciso? Primazia com ele.
O que é que eu preciso? Relacionamento. O que é que eu preciso? Intimidade. Vivendo nessa intimidade, vivendo nesse relacionamento, Deus não vai te negar uma palavra e nenhuma oração. Temos que viver diante desse Deus. Voltando lá, por favor, lá em Isaías. Eu ia lá em Êxodo, capítulo 9, mas não vou não. No outro domingo a gente traz, se Deus assim permitir, mais essa mensagem. Vocês são, 43:10, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creia em que, irmão? Em mim. Além de você ser servo, ser testemunha, você também tem que quê? Crer. Crer. Você também tem que crer. Ter essa crença, ter essa confiança nesse Deus. Creia em mim, creiam. E aí, no 11 ele fala, terminando, creia em mim e entenda. Se você não crer, você não vai entender. E entenda que o que, irmão? E entenda quem eu sou. Olha que coisa maravilhosa. Entenda. A Bíblia diz, o meu povo sofre falta de que, irmão? De entendimento. Então tem pessoas que estão sofrendo porque não têm o entendimento. Mas eu vou dizer uma coisa a você também, que muitos também não têm entendimento, é porque não lê Bíblia, porque não busca conhecimento. Algumas igrejas já não lê mais Bíblia. Algumas igrejas é só festa, é sopro, é pastores dando rasteira, é pastores usando pé, outro faz assim, um cara cai lá, faz assim, um cara. Essa semana eu vi um todo de branco, falando que nem um robô gigante. Veja que está uma brincadeira, está uma falta de temor. As pessoas chegam pegam um timbal, um pandeiro, uma bateria, e é um negócio lá dentro da igreja, paracatá, 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 porque o caso fica todo mundo rodando. Aonde está o poder de Deus? E nós temos que aprender que conhecer a Deus é na sua palavra. Conhecer a Deus é buscar a palavra dele, é meditar nela, é buscar o conhecimento, é viver esse conhecimento, é buscar um aprendizado desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus soberano, desse Deus eterno. Na semana passada nós falamos até também um pouco da mulher de Jó. O irmão Cláudio pregou aqui na terça-feira. A gente sabe que a mulher de Jó foi uma mulher que ela, em desespero, ela vai, manda o marido, que, irmão? Abençoar a Deus e morrer. No hebraico não é amaldiçoar, é abençoar. Aqui eles traduziram amaldiçoar, mas no hebraico não tem como amaldiçoar a Deus. É abençoar. E aquela mulher, em meio ao desespero, o que aquela mulher faz? Você ainda mantém sua integridade? A mulher perdeu 10 filhos. A mulher tem um marido que está leproso, chagas, câncer de pele, enfrentando uma situação difícil, caótica. O que é que aquela mulher faz? Se desespera. Mas se nós pegar o contexto de todo o livro de Jó, vamos ver também Jó dizendo: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor está me trazendo para essa situação? No capítulo 6, se eu não me engano, Jó diz assim: ó, Senhor, há uma coisa eu quero, se eu pudesse, que a sua mão pesasse sobre mim e me tirasse a vida. Olha o desespero de Jó também. Mas veja que aquela mulher é a mesma mulher que falou aquilo para Jó, é a mesma mulher que vai dar o que para Jó? Mais 10 filhos.
Mais 10 filhos. A Bíblia toda não fala da mulher de Jó. Então, em desespero, falamos palavras que não, que irmão, que não convém. Em desespero, vamos falar coisas que machuca, que fere. Então, a mulher, o que ela queria? Que o marido dela morresse naquela situação. Então, abençoe Deus e morra. Então, nós temos que entender e ver o final do que Deus está falando conosco e conhecer a palavra de Deus, ter um encontro com essas maravilhas de Deus em nossa vida. E aí ele diz, terminando, vamos ver o 11 e 12, e aí vou terminar, nós vamos orar. Eu sou o Senhor, fora de mim não há o quê? Não há Salvador. Não há em quem nós buscarmos salvação, a não ser em quem? Em Cristo Jesus. E você pode observar que o que Isaías está falando aqui, nós vamos lá em Atos, que ele vai falar a mesma coisa. A Bíblia diz que só há um legislador e um mediador que nos leva a quem? A Deus. É Cristo Jesus, não tem outro. Não tem outro. Então nós precisamos conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito que Ele é, esse Deus grandioso que esse Deus é em nossa vida. E aí o 12 ele fala, eu anunciei, o que, irmão? Só Ele anunciou a salvação. Eu anunciei a salvação. Eu, o que, irmão? A realizei. E a fiz o que? Ouvi. Deus estranho não houve. Entre o que, irmão? Entre vocês. Pois vocês são o que, irmão? As minhas testemunhas. Diz quem? Diz o Senhor. Eu sou quem? Eu sou Deus. Amém? Diga graças a Deus. Bata uma salva de palmas para Ele, irmãos.